O segundo ponto é os Estados Unidos, não é? Então, o que pode acontecer com os Estados Unidos? Essa semana tinha uma audiência marcada que eu falei a respeito, no dia 5 e tal. Pois bem, o juiz desmarcou essa audiência, pelo menos no sentido de discutir alguma coisa com Steven Bidar. Por quê? Porque ele fez um relatório detalhado e entregou nas mãos, evidentemente, do juiz. E o juiz entendeu por bem cancelar aquela audiência do dia 5, porque, pelo menos é o que está no documento, ok? Porque não havia mais razões para isso. Não houve objeção, provavelmente, então haviam vários pedidos a respeito de pessoas que queriam acompanhar essas audiências por telefone e tudo mais, não é? Então, vejam vocês, lá nos Estados Unidos, ainda também está em fase. E ele alega em fase de investigação. Ele alega que não viu tudo ainda, porque tem muita coisa nas mãos do governo americano, no FBI, naquela polícia, uma espécie de uma polícia, né? Acho que é Homeland Security Investigation, alguma coisa assim, lá de Massachusetts, que estão com servidores, que estão com os dados. Então, isso ele não conseguiu ainda. Então, muita coisa ele já olhou, né? Segundo ele, avançou bastante, e ele diz que provavelmente até o final de fevereiro ele vai ter a relação de todos os divulgadores e tal, tal, tal. Mas eu posso dizer uma coisa, pelo que eu vi nesse report, como eles chamam, que é uma espécie de um relatório para dizer como é que está o andamento dessa análise dele. É uma prestação de contas para a justiça que ele fez. E eu diria que o cenário não é nada bom. E por que não é nada bom? Porque esse cidadão, eu já disse, ele é contratado pela Trustee. E a Trustee está com o firme propósito de dizer que a empresa é o que acha a SEC, o que acha. Então eles acham que é um esquema, como eles chamam lá de Ponzi Scheme. É o esquema de Ponzi, a pirâmide financeira, na linguagem comum. Então veja você, pirâmide financeira na visão do Steven Bidar, pelo menos até o momento. Por quê? Porque ele tem essa mesma visão. E é natural. Ah, porque tem um fixo. E não tinha fixo. Não tinha fixo. Esse é o ponto, é o que diverge. Sempre pagou em ordem, sempre pôde fazer as recompras. Mas se houvesse quedas de venda, o que faria a empresa no primeiro momento? Ao invés de $20, não ia pagar o valor de face. Poderia pagar 10, poderia pagar 5. Aí o pessoal ia dar aquela, pô, mas peraí, assim, não, está no contrato. Tá? É contratual. É fato, tá certo? Então, é esse que é o fato. E aí, nesse sentido, evidentemente, com essa ideia fixa, no fixo, é óbvio que eles transformam a empresa naquilo que eles quiserem. Então, sob o ponto de vista dele, ele trata a empresa dessa forma. Então, portanto, nesse sentido, não vi ainda nenhuma sinalização de que ele vai, digamos, querer fazer a recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos. Não fará isso, não é? Na visão dele, ok? Antes que alguém pegue um pedaço do meu vídeo e edite para o Castilho falou que Steven Bidar não vai fazer a reestruturação judicial da empresa nos Estados Unidos. Tudo aponta nesse sentido, que ele vai querer converter o Chapter 11 ou capítulo 11 para o capítulo 7, que é a liquidação. Mas veja, ele vai formar todos esses dados, essa visão equivocada, e depois vai ser combatido pela empresa. Não achem que o fato do Steven Bidar falar isso e ver dessa forma será verdade absoluta. Assim como os fakes, aqueles que se acham, né, os especialistas, alguns sites aí de MLM que existem nos Estados Unidos, como eles dizem, né, multilevel marketing, que eles acham que são especialistas só porque eles pegam um produtinho e vendem. Olha, te vendi por R$ 10, a empresa me cobrou 12, eu tenho lucro de 8, a empresa vai dar esses 8 na rede, e acho que é só essa possibilidade de marketing de rede, essa visão anacrônica e velha, entendeu? Não quer dizer que eles sejam os donos da verdade. Pobres coitados. E ainda se vangloriam, se acham os especialistas. Não é? Por quê? Porque tem uma visão muito estreita. Só pegam aquela calculadorazinha para fazer conta. Falta de visão.
E muitos deles ganham dinheiro porque tem uma rede enorme, vende produto, evidentemente, nessa margem de lucro, mas quem banca mesmo o sucesso deles são os coitados que estão embaixo todo mês fazendo a tal do alto envio, a compra todo mês para se manter ativo, se debatendo lá e os caras vão ganhando comissões em cima. É assim que funciona o marketing de rede. É o residual, é o grande segredo do sucesso. Você tem que fazer o seu trabalho, desenvolver sua equipe. Né? Nada contra. Mas ter essa visão somente nesse sentido é ser muito estreito, muito limitado. E conveniente, não é? Porque aí você combate as empresas inovadoras. E Telex Free é inovadora e rompeu com todo esse paradigma pernicioso que existia em marketing de rede. E, evidentemente, que o pessoal que milita em outra visão de marketing de rede não gostou nada, porque ia perder e perdeu muito terreno nisso. Teve empresa aí que teve que se reestruturar, mudar de nome, refundar, fazer um monte de coisa aí para poder prosseguir. Senão ia capitular, ia morrer. Então é óbvio que eles atacam mesmo um modelo inovador desse. Ok? Então, eles não são donos da verdade. O Steven Bidar não é dono da verdade. E ele tem lá a tutela de uma empresa, eu li isso no relatório, por isso que agora eu posso te falar com toda segurança, né, a tutela de uma empresa que presta consultoria nesse sentido. Agora, se for uma empresa que tem por trás agentes desse tipo de marketing de rede tradicional, com a mente fechada, meu amigo, eles vão dizer e afirmar, tem fixo de $100, vai vir com essa história. E aí vão transformar a empresa no que eles quiserem. Então, sob o ponto de vista do Steven Bidar, ele diz que, na verdade, a empresa operava um esquema de marketing de pirâmide financeira. Não espero dele outra postura. Não espero. E eu digo isso lá atrás, desde a metade do ano passado, quando esse cara foi nomeado. Ele não entrou lá para fazer bem para a empresa. Ele vai averiguar, e vai sair o relatório que o governo quer que saia, que a SEC quer que saia. Então eles se convenceram um ao outro lá e vão caminhar juntos. Então, aí alguns falam, e eu também pensei nisso, mas por que a empresa não vai lá e contesta? Vai ter o momento certo. Em ações judiciais, tudo tem o seu momento certo. Então a acusação vai esvaziar-se. O que é isso? Ela vai acusar, vai trazer todos os elementos para dentro do processo para dizer e justificar por que eles acham que a empresa é assim. Quando vier a empresa, aí sim a defesa e a ampla defesa, a empresa vai pegar cada ponto e vai desmontar. E aí o juiz vai avaliar os dois lados. E aí ele tomará a sua decisão. Ok? Por isso que eu repito. Não, nesse momento, não tomem como absoluta verdade, porque daqui a pouco esse relatório virá público, e aí vão bater nessa frase dele, que diz que a empresa, bem no começo, que diz que a empresa operava um esquema de pirâmide financeira. Ok? Então, nos Estados Unidos, é isso. E daqui para frente? Ora, apresentou o relatório, vai ter que continuar, vai ter que esperar a documentação chegar do FBI, eles estão negociando com o Brasil para pegar documentos no Brasil, não acha prova, não tem como provar, tem que buscar em tudo quanto é lugar. Ok? Então é isso que eu tenho para dizer para hoje, é o cenário, não é, que existe nesse momento em relação à Telex Free americana.